Há mais de 100 anos que quem quer casa vai ao crédito. Crédito Predial Português. Grupo Tota. Boa noite. Ou o PSD ou o caos, Cavaco Silva retomou definitivamente o discurso de que a oposição não é alternativa. Em 3 dias foi a estrela maior de 3 comícios: Torres Vedras, Barcelos e esta noite em Leiria. Avizinham-se tempos de instabilidade e desemprego caso o Partido Socialista vença a 12 de junho. É o presidente do partido a atacar também o CDS, que qualificou de extremista e radical. Quanto ao partido do governo, é o único credível e prova do seu vigor. Aí está a inauguração de mais uma sede em Leiria. Uma sede novinha em folha para Cavaco inaugurar. É a prenda adequada para um primeiro-ministro em peregrinação eleitoral. Cavaco Silva deleita-se com a visita rápida, que tem em agenda o 3º comício da campanha. Cá fora, a Nazaré faz a guarda de honra. A assinatura das varinas social-democratas. Com elas, a festa muda logo. As nazarenas sempre deram alegria a todas as festas em que participam. Eu fico muito feliz por elas terem escolhido esta como a festa à qual vale a pena dar mais alegria. Por terem mudado de amores, agora já são do PSD? Eu creio que as pessoas da Nazaré têm a capacidade de compreender quem é verdadeiramente seu amigo. O amigo já está no palco para contar que o CDS é radical e extremista e que o PS tem políticas que põem em causa a segurança dos portugueses. Ao 3º comício, a mensagem é a mesma do primeiro. Se é resultado destas eleições os políticos portugueses criarem mais instabilidade, de certeza, posso-vos garantir, com a experiência que tenho, que não são criados mais empregos em Leiria. Pelo contrário, serão destruídos mais alguns. O Partido Socialista anda hoje a brincar com a segurança dos portugueses. Não noto já nenhuma diferença em matérias de segurança, nenhuma diferença entre o nosso Partido Socialista e o Partido Comunista. Nós sabemos bem, desde há muito tempo, que a segurança está na mira dos comunistas. Eles querem destruir a segurança das pessoas e a segurança dos bens das pessoas. Os avisos que Cavaco Silva não se cansa de repetir. Aumentam os casos de fome e miséria no Alentejo. Em 200 mil pessoas em idade ativa, 40 mil não conseguem trabalho. O número de desempregados de longa duração e sem subsídio cresce todos os dias. A situação é ainda mais grave na margem esquerda do Guadiana. Só em Serpa, a taxa de desemprego anda pelos 30%. Os casos de miséria extrema são cada vez mais frequentes e há poucos dias, em Pias, terá havido mesmo um caso de morte por falta de alimentos. É a região onde a fome já não pode continuar ignorada. Margem esquerda do Guadiana. António Avolhas tinha 54 anos. Há 3 que estava desempregado. Vivia com a mãe de uma reforma de 15 contos, gastos em medicamentos logo no início de cada mês. Morreu há 2 semanas. Sim, fosse há 15 dias e há quem diga que foi fome, pronto. Viviam da sobrevivência da mãe, eram estes 15 contos, e daí a mulher é uma mulher doente, que necessita de medicamentos todos os meses, e em parte metade dessa reforma ia para a farmácia. Estava na miséria e foi na penúria e não tinha socorros nenhum, se dá o caso, porque talvez por isso que o rapaz morresse mais depressa. E não se manifestava quando era aquela pessoa que não dizia que tinha fome, nem pedia um bocado de pão, nem isto nem aquilo, porque se ele se queixasse, sempre havia de haver alguma pessoa, embora não fosse sempre, mas que lhe desse qualquer coisa. O caso de António Avolhas, embora extremo, não deixa de ser o reflexo das situações de fome e de miséria vividas por toda a margem esquerda do Guadiana.
Moura, bairro dos Quartais. Aqui chegam a morar 9 pessoas numa única divisão. Sem água nem luz, mas o pior, dizem, é não existir trabalho. Ainda este ano fui ao Fundo de Desemprego pedir trabalho. Sabe o que é que eu me experimentava que eu estava ganhando um subsídio? Quer dizer, não estou ganhando subsídio, já não preciso comer. Eu experimentava, precisava que eles não ganhavam subsídio. Está desempregado há quanto tempo? Eu desde a azeitona já me mochei de meses, veja lá. Desde o Natal? Desde o Natal faço as contas. Como tenho este e este para dar de comer e tenho a mulher e não ganho muito tempo. 3 semanas de azeitona, não dá para comer 6 meses. É impossível. Então como é que se arrasta? Olha o mesmo que aquele senhor, andamos aos caracóis. Nós caracóis, como não tem coisa, nos Ganhamos 2 contos, isto é que dá para uma semana. É um pão para cada dia. Com o desespero instalado, tem igualmente ocorrido um aumento da prostituição e da droga. Os traficantes são agora recrutados entre os desempregados, numa região onde muitas vezes é preciso roubar para comer. Não há trabalho e as pessoas têm os filhos sem comerem. Têm que ir a roubar, seja onde for, para comerem. Eu vou roubar ao banco, não há não dá trabalho. Eles têm que ir a comer aos filhos, não podem estar agora aos filhos. 1 mês e 2 ou 3 meses aí sem comerem, está a perceber? Eles têm que buscar o que for. A situação é de tal modo grave que as autarquias já reclamaram do governo um plano de emergência. Na região, começam, entretanto, a surgir vozes que reclamam uma integração, mesmo que simbólica, em Espanha. É uma opinião ouvida sobretudo junto aos muitos desempregados, sem qualquer perspectiva de futuro. Eu percebo que as pessoas tenham a sua opinião. Agora, parece-me que ela, neste contexto, no contexto em que nós estamos a desenvolver todo este processo, parece uma atitude um pouco descabida, quer dizer isso. Por agora é o esperar para ver. Certo é que, a par do agravamento dos problemas sociais, no Alentejo, a imigração volta a ser uma das únicas saídas. Hoje é o dia mais longo e nos 2 lados do Canal da Mancha vai uma agitação só comparável à que aconteceu há meio século. A Rainha Isabel II e o Presidente Clinton, à frente de uma frota de navios com antigos combatentes, deixaram hoje o sul de Inglaterra, rumo ao norte de França, onde os esperam milhares de outros veteranos da Segunda Guerra. Aliados, mas também alemães, que hoje assistiram à reconstituição de um lançamento de paraquedistas e que têm povoado as pequenas praias do dia D. Há quem já lhe chame a segunda invasão da Normandia. Eu invadi, tu invadiste, nós invadimos. E aí vão eles a caminho de França depois do iate Real Britannia ter dado a partida. A bordo estavam a Rainha Isabel II, o Presidente Clinton e vários outros chefes de Estado que foram às comemorações oficiais do dia D. Hoje, com esta frota de navios apinhada de antigos combatentes que iniciou a travessia da Mancha. Ontem, num jantar de gala com outros veteranos, onde a Rainha Britânica brindou à memória da Operação Soberano. We must keep faith with those who landed on the beaches of Normandy 50 years ago by continuing vigilant in defense of peace and freedom. This commemoration has brought the past into the present. May it also be an inspiration for the future. Do outro lado do canal e do outro lado da história, num cemitério alemão da Normandia, foi a vez de prestar homenagem aos que morreram por Hitler. 21 mil homens só neste lugar que juntou agora veteranos da Alemanha e dos Estados Unidos, numa rara aliança que só o tempo e a vitória aliada permitiram. Very nice to see my old friends. Today we are friends. Foremost we were enemies. Not anymore. No. Para mais cedo recordar, as comemorações em França tiveram também lançamento de paraquedistas, recriando as primeiras horas daquele dia sobre a primeira aldeia libertada na França nazi. Em aviões da época, centenas de militares deram o salto e entre eles havia 40 veteranos. A televisão francesa chamou-lhes os avôzinhos saltadores, mas eles não pareciam incomodados. Só houve uns arranhões. Comparando com o dia D, esta invasão é canja. Continua a escalada de incidentes nos territórios árabes ocupados. As tropas israelitas feriram 4 palestinianos na cidade de Hebron e Ramallah.
Os incidentes começaram a semana passada, quando agentes israelitas abateram 2 palestinianos, ativistas do movimento fundamentalista do Hamas. Uma semana de confrontos que causou 37 feridos entre os palestinianos e 4 nas tropas de ocupação. Nas ruas de Hebron, a violência é quem mais ordena. Jovens palestinianos lutam à pedrada contra as balas das tropas israelitas. Uma semana de confrontos entre apoiantes do movimento fundamentalista Hamas e os soldados hebraicos. Nestes 7 dias, a violência já provocou mais de 40 feridos. Novos mártires para o fundamentalismo islâmico. Do outro lado da barricada, o extremismo também se manifesta. Colonos judeus atacaram carros de árabes que exibiam propaganda da OLP, obrigando as autoridades israelitas a prender alguns dos mais exaltados. Ainda não há vencedor da Taça de Portugal. Tudo em aberto até ao próximo dia 10. O Sporting e o Futebol Clube do Porto não conseguiram arrancar hoje a vitória. Foram 2 horas de jogo sem qualquer golo. No final, treinadores e dirigentes, insatisfeitos com o resultado, apontam razões para o empate e discutem já a nomeação do árbitro para o jogo decisivo. Foi um jogo difícil para ambas as equipas, condições duras também de temperatura para Sporting e o Porto. No final da época isso pesa um pouco, mas foi de ambas as partes um jogo mais de gato e de rato, à espera de um erro, à espera de um falhanço. Nas situações de golo, as do Sporting foram mais evidentes e podíamos, com uma pontinha de sorte, ter terminado hoje aqui este final. Os búlgaros fazem muita falta a este Sporting? Não estão cá, não fazem falta. Look, último 20 minutos, no jogador could run. No player could run. Último 10 minutos, talvez 3 oportunidades. The Drulovic, secretária, muito cansada, não corre. Se no futuro vai haver ou não vai haver boicote, é coisa que neste momento não vale a pena falarmos em futurismo, mas penso que não foi benéfico para o clube termos feito este blackout. O árbitro Carlos Valente tem muito a ver com este campeonato. O Sporting perdeu este campeonato devido ao Carlos Valente. Como é que o Conselho de Arbitragem agora ia nomeá-lo uma finalíssima? Isso era provocar não só o Sporting, mas também os portugueses. E acho que deve prevalecer o bom senso. E se prevalecer o bom senso, vão escolher um árbitro isento para prestigiar o futebol português, porque se trata de facto da festa do futebol que é a Taça de Portugal. Cá estaremos sexta-feira, conforme a comunicação social tem referido, este é realmente o local ideal para se jogar uma final às 5 da tarde, no verão, porque tem uma magnífica iluminação solar, portanto é realmente, nisso estamos todos de acordo, o local ideal para se jogar, conforme fica hoje aqui demonstrado pelos jogadores que por vezes tiveram que jogar a passe. Hoje compreendi aqui a razão porque houve tanta guerra no Conselho de Arbitragem para que fosse ser Fortunato Azevedo o árbitro. E com guerra ou sem ela, na próxima quarta-feira é divulgado o nome do árbitro para o novo jogo. A menos de 2 semanas do início do Mundial de Futebol, multiplicam-se os jogos de preparação das seleções. A Bélgica é uma das favoritas e ontem, em Bruxelas, venceu a Zâmbia por 9-0. Uma chuva de golos a mostrar a seleção renovada. Weber marcou mais de metade dos golos na sua estreia como internacional. A seleção belga promete golos para o Mundial dos Estados Unidos. Contra a Zâmbia, num jogo particular, foram 9 golos, 5 dos quais apontados por Joseph Weber. Marcou o primeiro e o segundo, este aqui. Um grande golo, desenvencilhou-se 2 jogadores da Zâmbia e chutou para dentro da baliza. O 3-0 surgiu aos 28 minutos por Marc de Grais, um jogador do Anderlecht, antigo adversário do Futebol Clube do Porto. O quarto golo da Bélgica surgiu aos 38 minutos e foi apontado por Marc de Grais. Desde 1912 que a Bélgica não conseguia marcar 9 golos a uma equipa internacional. Luc Nilis apontou o quinto. Foi o seu primeiro golo ao serviço da seleção belga em 23 jogos internacionais. Depois foi o Festival Weber, um jogador croata naturalizado belga esta época. Aqui mais um golo de Weber, 5 golos à sua conta. Aos 59 minutos o resultado estava em 7-0, mas Marc de Grais ampliou a vantagem para 8-0, a este o golo aos 62 minutos. A contagem seria fechada pela figura do jogo. Joseph Weber, o avançado centro do Cercle de Bruges, e um jogador a ter em conta para o Mundial dos Estados Unidos.
5 dias depois do início da época balnear, os problemas nas praias de Aveiro ainda não foram resolvidos. É por aqui que começa a síntese notícias deste último jornal. Um mar de lixo e nenhuma segurança nas praias de Aveiro. A época balnear já começou, mas o Governo ainda não deu as licenças necessárias. E no dia do ambiente, os que quiseram tomar banho fizeram-no por sua conta e risco. Com lixeira à porta, não há votos para a Europa. A população de Busto, freguesia de Oliveira de Azeméis, não quer central de resíduos industriais na região. E se o Governo insistir, no domingo, ninguém vai votar. Em véspera de nova ronda de negociações em Lusaka, mercenários sul-africanos ensinam militares do governo angolano a lutar. A África do Sul a trocar os exércitos da UNITA pelos soldados de Eduardo dos Santos. Para lembrar velhos tempos, 2 antigos galeões rumaram hoje do Cais da Princesa até à Barra, em Lisboa. Para lembrar o Dia Mundial do Ambiente, recordações do século passado, em que estes navios transportavam o sal de Setúbal para Lisboa. E é o fecho deste último jornal de domingo. Amanhã, encontro marcado para a 1 com Paulo Nogueira e o primeiro jornal. Boa noite e até amanhã.